Olá, queridos, bom dia! Seja bem-vindo a mais um dia de devocional. Direção para a vida, é o nosso DPV. Que alegria, que honra ter você aqui conosco. É um devocional rápido, né? Você que está nos acompanhando aqui durante a semana percebe que é um devocional curto, rápido, objetivo, papum, mas que uma palavra, um direcionamento para a vida. Tá? Eu quero ler um versículo que em Provérbios é um livro de muita sabedoria, fala assim, Provérbios 25:16, achaste mel, coma apenas o que te basta, para que não te farte dele e venhas vomitar. Olha que interessante. Um pouco desse texto nos faz pensar que normalmente nós pensamos que o problema não está... que o problema geralmente está em apenas coisas ruins. Não! Às vezes o problema não está somente em coisas ruins, mas às vezes o problema está em coisas boas sem equilíbrio. Preste atenção nisso aqui. Então cuidado que às vezes você tem algo bom na tua vida, mas se você não exercer com equilíbrio, aquele algo bom pode se tornar ruim. É aquela coisa que fala, cuidado com o excesso. Atividade física é bom? É bom. Atividade física faz bem para a saúde? Faz bem para a saúde. Mas o excesso de atividade física pode fazer mal para a saúde. Então entenda que o texto até usa isso, né? O mel é agradável? Claro que o mel é agradável. Mas o excesso de mel é um perigo, é a advertência do Provérbios. Então, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Para o trabalho. Trabalhar é bom? É bom, mas o excesso pode te dar um burnout. Redes sociais é algo saudável? Claro que é. Eu estou aqui na rede social com a mensagem de vida, mas o excesso de rede social é ruim. Lazer é bom? Claro, mas só viver de lazer, o lazer em excesso é ruim. Então a gente precisa entender que até o descanso em excesso pode ser ruim. Então entenda que a saúde está no equilíbrio. Quantas vezes nós perdemos esse equilíbrio na vida? Trabalha demais. Daqui a pouquinho não enjoa, não quer fazer mais nada. Fica pulando de um excesso ao outro excesso. Ou é aquela história, né? Ou é 8 ou é 80, né? Ou tá trabalhando demais, ou não quer trabalhar nada, né? Ou trabalha muito numa semana, na outra não quer nem quer ver trabalho. Ou seja, a sabedoria cristã não está em apenas saber o que fazer. A sabedoria cristã está em como fazer, e a sabedoria cristã está na medida certa. É encontrar uma medida, uma porção, uma medida certa em fazer aquilo que precisa ser feito. É claro que às vezes a gente não faz isso da noite para o dia. Mas nós precisamos exercitar essa cautela com os excessos. Então você pode encontrar pessoas que trabalham demais e ela tem orgulho até daquele excesso. Aí você encontra pessoas que vai para o outro lado, não quer trabalhar de forma alguma. Aí outro excesso. Então, a vida, nós temos que buscar um ponto de medida. Por exemplo, claro que às vezes uma fase da sua vida você precisa trabalhar com um pouco mais de intensidade. Mas não significa que você vai trabalhar a vida inteira assim, percebe? Você pode fazer esse acordo com a família, conversar com a família, olha só, eu agora vou precisar me dedicar com muita intensidade nesse projeto. Mas daqui a tantos meses eu vou poder desacelerar um pouco. Uma hora você acelera, outra hora você desacelera, mas o ponto é buscar a medida certa das coisas e tomar cuidado com o excesso. Tomar cuidado com o excesso. Então, quem vive em equilíbrio consegue permanecer constante ao longo da caminhada. Claro que estou dando exemplo da atividade física, claro que fazer atividade física é importante, né? Agora, só fazer atividade física o tempo todo vai te trazer prejuízo. Aí tem outro sistema. Então eu não vou fazer atividade física nunca. Tá vendo o outro sistema? Cuidado com o excesso.
Cuidado com excesso. Entenda que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes diz isso. Há tempo para todas as coisas. Então entenda hoje. Cuidado com excesso, porque o excesso também de coisas boas podem te fazer mal. Preste atenção. Até o excesso com coisas boas podem te fazer mal. Preste atenção sobre isso. Você já parou para se perguntar quais são os excessos que você está cometendo na sua vida? Às vezes eu vejo famílias com criança pequena, aí a casa não pode ter bagunça. Olha, você orou tanto a Deus para te dar um filho, aí quando chega o filho, você quer que seu filho não faça bagunça? Até um pouco de brincadeira, de bagunça da criança dentro de casa é saudável. Tem como você ter uma criança em casa e não ter brinquedos espalhados? Faz parte de ter brinquedos espalhados numa casa onde tem criança. Aí tem gente que não consegue. Transforma a casa num verdadeiro inferno, porque não pode ter um brinquedo fora do lugar. Que também não significa que tem que ter a casa toda desorganizada porque tem uma criança. Percebe a medida certa disso? Um pouco de tolerância, um pouco de flexibilidade para isso. Tá bom? Cuidado com os excessos. Vamos orar? Pai, nos ensina a viver, ó Pai, na medida certa, no tempo certo, de acordo com a sua vontade. Para que possamos, Senhor, andar na Tua presença, andar diante de Ti, sendo cuidado e guardado por Ti. Ó Pai Celestial, abençoe cada casa que está nos ouvindo, cada pessoa que está nos ouvindo no carro, no hospital, no trabalho. Nos ensina a viver na medida certa. Nos ensina a viver, ó Pai, debaixo da Sua bênção, debaixo da Tua direção. Tira toda a cegueira espiritual. Tira todas as cadeias do inferno que nos impede de viver de acordo à medida que o Senhor quer que possamos viver. E nós declaramos a bênção do Senhor neste dia, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, forte abraço, amanhã estaremos aqui.